Louvado seja Deus. A amada igreja vai estar recebendo aí, glória a Jesus, um panfleto com um resumo do que nós vamos meditar nessa noite acerca da oração. Glória a Jesus. Quando todos receberem nós, eu sei que todos nós já oramos, alguns oram de muitos anos, né? Tem crentes aqui que ora há tantos anos, mas sempre nós temos que aprender algo a mais sobre oração. Glória a Deus. Alguns já têm muita intimidade com Deus, tanta intimidade que tenho certeza que tem crente aqui que tem mais intimidade com Deus do que mesmo eu, pelo tempo de oração, pelo tempo de conversa com Deus, pela forma com que se coloca diante de Deus. Tudo isso contribui para um bom relacionamento. Glória a Deus. Nós estaremos, igreja, fazendo a leitura de um texto bíblico certo, pode ter esse envelope ali, o resto. O texto que nós vamos ler é o que está nesse panfletozinho. A primeira referência que tem aí, uma referência bíblica, é o texto que nós vamos ler, João capítulo 17. Nada melhor para falar sobre oração do que ler um texto bíblico de uma oração feita por Jesus. Oração em que Jesus fez. E vamos ler um texto bíblico que fala de um tipo de oração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo de número 17, a partir do primeiro versículo. Nós estaremos lendo até o versículo de número 26. Afinal de contas, todo o capítulo, né? O capítulo inteiro, nós estaremos lendo. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. A garantir seu galardão. Aleluia. No Evangelho que nos escreveu o apóstolo João, capítulo 17. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Vamos com muita atenção ver esse tipo de oração registrado na Bíblia Sagrada. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhe deis as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo,
mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém, igreja? Podeis sentar em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nossa doutrina, como já foi bem já divulgado, hoje é sobre oração, entender o que é oração e entender os elementos de uma oração. Então, o panfleto aí é só para dar um roteiro e ajudar a igreja a entender. Temos várias referências, temos algumas indicações de tipo de oração. Porém, igreja, todo o aprendizado teórico, porque ensinar, ministrar conteúdo escrito é uma teoria, ou seja, é o conteúdo teórico. Se ele não for para a prática, ele não vai surtir o efeito para o qual esse ensino existe. Então, todo o ensino de Cristo, ele é para que seja posto em prática. À medida que pomos na prática, aí nós vamos ver os resultados. Se pusermos na prática de forma correta, de forma como a palavra nos ensina, aí nós seremos poderosamente abençoados. Se fizermos diferente da vontade, da direção de Deus, nós perderemos a oportunidade de ser abençoados. Muitas vezes até podemos ser irritantes a Deus em nossas orações. Podemos até ser desagradáveis a Deus em nossas orações. Podemos ser injustos, podemos ser ofensivos,
Podemos, em vez de estar agradando a Deus, de estar ali conversando com Deus de uma forma humilde, de uma forma em que nós sejamos abençoados por Deus, podemos estar blasfemando, ou seja, ofendendo a Deus em nossas orações. Então, a oração, ela é um meio de comunicação. Então, vamos lendo estes pontos que estão aí no panfleto, e quando nós chegarmos na parte das referências bíblicas, aí eu vou pedindo que alguém manifeste aí com o desejo de ler as referências bíblicas, com exceção dessa primeira, que eu já li e que corresponde a um capítulo inteiro, mas os demais são quantidade de versículos pequenas, aí só 1, 2, 3 ou menos, amém? A primeira coisa que é feita é a pergunta aí, vocês já estão de posse de mão, o que é oração? Como nós estamos falando de oração envolvendo relacionamento entre seres humanos e Deus, nós vamos entender que essa palavra oração, ela não tem nada a ver com a que nós encontramos dentro do ensino do português na gramática. Ali, a oração é um termo de comunicação apenas, né? É um termo que se passa uma mensagem. Lá, se você for para a gramática estudar o que é oração dentro da gramática, então vai lhe explicar que é um termo de comunicação. É um termo de você transmitir uma mensagem. Mas quando nós vamos para a oração no sentido de relacionamento com Deus, não está limitado apenas àquilo que é informado no significado da palavra oração dentro da gramática. Aí nós entendemos aqui que é um diálogo com Deus. Então é algo muito restrito a Deus e não a qualquer um. E não a qualquer pessoa. A oração, a expressão oração dentro da gramática, é uma comunicação que você pode fazer com os seres humanos, é uma comunicação que você pode fazer com o animal, com a natureza, enfim, é uma conversa, uma mensagem que você passa. Simplesmente isso. É um texto que você transmite uma informação, passa uma mensagem, um pensamento. Porém, aqui é diferente, igreja. Aqui se trata de um diálogo, uma conversa com Deus. Porém, já temos que entender que há um significado totalmente diferente. É a criatura, o ser humano, que está tendo, primeiro, o privilégio, a oportunidade de conversar com Deus. A criatura pecaminosa, a criatura perdida, passando a ter uma oportunidade de ser achada por Deus, de manter um diálogo com Deus, uma conversa com Deus. Ao sendo uma conversa com Deus, então vai ter reciprocidade. É diálogo? Sim. Então, a oração é uma comunicação, uma conversa, é um diálogo do ser humano com Deus, porque nós estamos tratando o termo oração em termos teológicos e não em termos gramatical. Amém? Nós também temos um outro sentido. É um meio de comunicação que temos com Deus. Então esse é o meio de comunicação que você e que eu temos com Deus. Isso nos garante acesso a Deus. E Deus estando no céu, isso significa dizer que nós temos acesso aos céus, através da nossa oração, através da nossa comunicação. Porém, igreja, precisamos ter a convicção de que é uma conversa com Deus, porque senão nós vamos sentir esvaziado quando começarmos a conversar, se nós não vermos ninguém ali que também retribua com palavras audíveis, como aquelas que você está soltando pela boca. Já pensou? Nós estamos aqui conversando, você está vendo
Você está vendo a pessoa, você está ouvindo a pessoa, você está no assunto e a pessoa está no mesmo assunto. Se você for conversar com alguém, você entra no assunto e a pessoa conversa outro assunto, esse diálogo está distorcido. Esse diálogo não vai chegar a consenso. Esse diálogo não vai poder continuar. Porque não vai haver comunhão no assunto. Você conversa uma coisa, a pessoa conversa outra. Alguém já experimentou uma conversa assim? Nós estamos conversando um assunto, você conversa com um assunto com uma pessoa, de repente você quer continuar naquele assunto, a pessoa está fugindo para outro. A pessoa coloca outro assunto que não tem nada a ver com o que ele está falando. Essa oração, ela começa a ser comprometida. O relacionamento da oração começa a se comprometer. Isso aí começa, igreja, a colocar desestímulo naquele que quer continuar o assunto. Qual é o desestímulo? De não continuar mais a conversa. De não continuar mais conversando. Por quê? Porque o assunto que eu quero conversar, fulano não quer conversar. Então não tem mais comunhão. Quando não tem comunhão, irmão, não se continua. Comunhão significa concordância com a mesma coisa. Participação em concordância com a mesma coisa. Então nós vemos que primeiro é um diálogo com Deus. No diálogo com Deus nós devemos estar conversando alguma coisa com Ele. Isso é a oração. E além do que, a oração é o meio que nós temos de conversar com Deus. Você não tem outra maneira de conversar com Deus. Eu não tenho outra maneira de conversar com Deus, a não ser por meio da oração. A não ser por meio da oração. Pronto, esse ponto deve ficar bem compreendido, igreja. É um ponto crucial para que nós continuemos esse tema. E no final do tema, no final do estudo, da meditação, nós possamos ter a mente mais aberta para o termo, seu significado, sua importância de uma única palavra chamada oração. Vamos ver aqui a riqueza que é essa palavra e o que ela nos pode proporcionar. Essa palavra. Amém? Então, tem alguma dúvida de que a oração é uma conversa, um diálogo com Deus? A oração da qual nós estamos estudando hoje à noite? Não tem dúvida. E é o único meio de conversa com Deus? Nós não temos outro meio de conversa com Deus? Você não conversa com Deus pelo celular? Você não conversa com Deus por uma carta? Você não conversa com Deus por gestos? A única forma de conversar com Deus é por meio da oração. Eu posso conversar com os irmãos por vários outros meios, mas com Deus, não. Com Deus, não. E nem sempre a oração, ela tem ou deve ser de joelhos. Tem alguém que acha que oração se for de joelhos. Não. Oração não está dizendo qual é a posição que eu tenho que ter, a posição física. A oração, ela nos diz, apenas ela requer de nós condição. A condição em que nós devemos estar diante de Deus quando formos conversar com Ele. E não a posição física, se é de pé, se é de joelho, se é sentado. Porque, irmãos, vai depender de como nós estamos fisicamente. Alguém pode estar numa condição que ele não vai poder se ajoelhar. Ele está impedido de se ajoelhar. Tem pessoas que não podem se ajoelhar porque ela não tem joelhos. Está entendendo? Tem pessoas, irmão, que teve suas pernas cortadas e não tem mais joelho, não dá mais para se ajoelhar. Tem pessoas que está operada e não podem ficar de joelho só deitado. E Deus vai deixar de ouvir a oração dessa pessoa, irmãos? Então, não significa dizer que a oração ela é obrigatoriamente tem que ser de joelho para Deus ouvir. Não. Porém, a oração ajoelhado, ela diz muita coisa. Ela pode representar muita coisa, dependendo de como está o coração
daquele que se ajoelhou. Porque ajoelhar significa se inclinar, se prostrar. Quando alguém se ajoelha, está se prostrando. Mas não significa dizer que alguém não consiga se prostrar, mesmo que ele não possa estar de joelho. Porque o nosso corpo, ele apenas expressa, ele é apenas a expressão do que o nosso interior é. Quando alguém se ajoelha, se curva, é o interior da pessoa que está se ajoelhando, se curvando. Quando alguém abre a boca e solta som, é o interior que está soltando palavras. Então, o nosso corpo é apenas a expressão do que é o nosso ser interior, que é o espírito e alma. Amém, igreja? Então, já entendemos. É o único meio de comunicação que tem com Deus. Não tem outro, irmãos. Se você procurar, não vai ter outro. Não vai ter outro. Nós temos aí o segundo ponto. Quais os tipos de oração? Coloquei algumas aqui das mais importantes, dos tipos mais importantes e mais usual. Não só esses, mas esses são os principais tipos de oração. Nós temos a oração intercessória, nós temos a oração de consagração, nós temos a oração de confissão de pecados, nós temos a oração de petição, de pedido, e nós temos a oração de agradecimento. Não pode faltar esse tipo de oração na nossa vida, irmãos. Esse tipo de oração é preciso ser parte da vida de cada um dos crentes. Alguém pode até dizer, será que alguém, só para ter uma ideia, os irmãos sabem o que é uma oração de intercessão? Vamos entender cada uma delas, que aí fica bem melhor. Oração de intercessão. É aquela oração que alguém, um crente, ele junto a Deus, ele em conversa com Deus, está pedindo por alguém. Ele é o intercessor, é aquele que intercede, é o intermediário, é alguém que está envolvido com Deus, mas que a oração dele é exclusivamente por outra pessoa. A oração intercessória não pode ser por si próprio. Toda oração intercessória ela é feita por alguém para um outro alguém. Só que a pessoa está conversando com Deus. Não está orando, direcionando a sua oração para aquela pessoa. Você está orando a Deus, e o que você está pedindo a Deus, o que você está rogando a Deus, o que você está solicitando de Deus, é para um outro endereço que não é você. É para uma outra vida que não é você. É para um outro ser que não é você. Deu para entender isso? Alguém já fez esse tipo de oração? Levante sua mão, quem já fez. Você já orou por alguém? E nessa oração ela foi exclusiva só para outras pessoas e não para você? Você não meteu você no meio? Então nós temos que ter esse tipo de oração, irmão. Ajoelhar e conversar ali com Deus, e você não inclui você nela. Se incluir, você está atrapalhando a oração intercessória. Se você incluir você nela, você é o orador. Mas você não pode incluir você nela. Você tem que incluir alguém, ou uma família, ou uma igreja, enfim, são outros que não é você por quem você pede, por quem você clama a Deus. Se incluir você nessa oração, essa oração perde a condição de intercessória. Então, quando você quiser orar por alguém, irmão, você faça essa oração particular, específica, só aquela pessoa, ou aquele alguém, ou aquela família por quem você sentiu e foi movido por Deus para interceder. A oração intercessória é uma oração em que o orador, irmãos, ele é movido por Deus, ele é movido pela misericórdia, ele é movido pela compaixão.
Por isso que ele intercede por outros. E do começo ao fim dessa oração, você não inclui você nela. Somente a quem você decidiu que iria interceder. Isso é uma oração intercessória. Nós vimos a oração de Jesus. Jesus incluiu uma oração intercessória. Aquela oração que nós lemos no começo é uma oração intercessória. Só que ali Jesus ele tem duas orações naquele texto. E dentre aquelas duas orações ele tem a oração intercessória, aquele que ele intercede pelos discípulos, por quem Deus entregou para ele. Primeiramente, Jesus ele faz uma oração por ele. É uma oração de petição, de rogo, uma oração de invocação pessoal, para si próprio. Terminada essa oração, Jesus entra com a outra. Aí ele entra com a oração intercessória. Quando ele entra com a intercessória, aí é só pedindo para os que já estavam ali à disposição dele e para os que ainda iam ser salvos. E essa oração, irmão, ela dura até hoje. Aquela oração intercessória de Jesus, ela ainda está em vigor até os dias atuais e ela vai continuar em vigor. Não foi uma oração como a nossa, que é temporária. Não, aquela oração intercessória de Jesus, ela ainda está em plena eficiência, em plena atuação. A oração que ele fez por ele, que era de petição, aquela oração teve a sua conclusão, que ele pedia: Pai, glorifica, me dá a glória que eu tinha no começo. Ele pediu e aquilo já se cumpriu, aquela oração, ela se completou. Aquela oração, ela teve o cumprimento no dia que Jesus, ele subiu aos céus. Mas a intercessória por mim, por você, pelos discípulos da época e por todos que iam aceitar Jesus no decorrer da história da humanidade, essa oração, ela está fazendo efeito. Não é que ela está registrada e eu sei que ela ainda existe porque está registrada. Não, ela está fazendo efeito. As pessoas que estão sendo salvas pelas pregações, em todas as épocas, Jesus está garantindo, através da intercessão que ele fez ao Pai, a proteção dessas pessoas. Daqueles que permanecem fiéis a ele, estão sendo guardados e protegidos, porque a oração permanece eficaz. Ela vai até o tempo da consumação, essa oração intercessória de Jesus. Nós temos de consagração. Consagração. Alguém sabe o que é oração de consagração? Se eu perguntar, as irmãs vão dizer. Mas não é aquela. Não é a oração que é feita na igreja por mulheres e que é chamada de oração de consagração. Não é a oração de consagração. Apenas deram um título. Não sei quem teve a ideia de dar um título à oração que as mulheres fazem, que antigamente a igreja só tinha, as mulheres só tinham esse trabalho na igreja, que era a oração. A consagração era um trabalho exclusivamente de mulheres. Aí deram um título, oração de consagração. Mas de consagração de quê? As irmãs estavam consagrando o quê? E a igreja adotou esse tipo de oração e oficializou. E as igrejas continuam oficializando e reconhecendo a oração de consagração. E fazem festas e cultos, aniversários do departamento, do ciclo de oração, que ali está incluída a consagração. Ciclo de oração, tudo bem, ok. Ciclo de oração é um momento que se reúne para orar, para interceder. E é feito aquele ciclo, uma coisa que acontece, que vai ficar acontecendo, que vai tendo rodízio, que vai tendo continuidade. Aí, ali pode ter as mais diversas orações. Agora, oração de consagração, irmãos, essa oração, para que a igreja entenda, é a oração de separação de pessoas, de coisas, para o uso exclusivo na obra de Deus. Isto é que é a oração de consagração.
Está entendendo? Oração de consagração. Aí nós vamos, mais na frente, vermos uma por uma e colocamos referências bíblicas dessas orações, tanto a intercessória, de consagração, de confissão de pecado, de petição e de agradecimentos. Nós temos a oração de confissão de pecados. Pastor, precisa disso? Irmão, como é necessário? Porque o crente que não confessa seus pecados ao Senhor, o crente que não se prostra diante do Senhor em oração de pedido de perdão de pecados, ele não vai ter seus pecados perdoados. Ele não vai sentir alívio da carga do pecado. Pastor, mas o Senhor já perdoou lá quando nós aceitamos, Ele perdoou os pecados que nós tínhamos praticado. Até aquele dia. Mas daquele dia para frente, não tem, o perdão não alcança o para frente. O perdão alcançou até aquele. Agora, Jesus é poderoso para continuar perdoando pecados. Ele continuou sendo o perdoador de pecados, mas o perdão dos pecados que eu tive quando eu aceitei a Jesus foi justamente no dia que eu confessei meus pecados a Ele, de todos os que eu tinha praticado até aquele dia que eu decidi entregar minha vida a Ele. Dali para trás, irmão, Ele apagou, foi tudo. Dali para trás está tudo perdoado, se nós fizermos a confissão de coração. Mas dali para frente é uma outra história, porque nós vamos continuar vivendo, vamos continuar nesse mundo, vamos continuar enfrentando os desafios desse mundo, vamos continuar num corpo de carne ainda não transformado, vamos continuar num corpo de carne muito frágil, que ainda é assediado pelo que escuta, pelo que se vê, e que alimenta os desejos e as vontades. Vamos continuar sendo bombardeado, tentado pelo diabo, pela própria concupiscência da carne, pelo mundo. Então, irmão, o risco de continuar pecando, e continuaremos ainda cometendo pecados. A diferença é que agora nós temos um intercessor por nós, aquele que está junto ao Pai. E nós temos o Espírito Santo também, que está como intercessor, que ele ora conosco, intercedendo conosco junto a Cristo, com gemidos inexprimíveis. De petição, é aquilo que nós vamos pedir, irmão. Aquilo que nós estamos necessitados, nós vamos pedir a Deus. O que nós vamos pedir? Pode ser um pedido para você, e você pode estender de você para mais alguém. Pastor, mas por outro alguém não é de intercessão? Só se for exclusivo. Agora, se você está fazendo petição, você pode fazer para você, para os outros, você pode juntar muita gente no teu pedido, na tua petição. Mas geralmente quando nós vamos pedir alguma coisa, irmão, sempre é um pedido muito específico. É por alguma coisa que nós estamos necessitados mesmo. Aí a petição, as petições podem variar. Petição é tudo aquilo, irmão, que você está necessitado, tudo aquilo que você deseja ter junto de Deus. Você pode incluir qualquer coisa na sua petição. Você pode incluir. É aquilo que você vê que para o momento você necessita. Essa oração é a mais corriqueira de nós crentes, irmãos. Essa é a oração mais corriqueira. É aquela que nós fazemos todo dia, quase toda hora, quase todo instante. É a oração de petição. Sempre que nós vamos orar, nós estamos pedindo alguma coisa a Deus. É a oração mais comum. Quando eu digo comum, ou seja, é a oração que é mais feita por todos os crentes. É a oração de petição, aquela que você está pedindo a Deus. Você pede o pão de cada dia. Você pede para Deus dar uma noite abençoada. Você pede para Deus abençoar quem vai viajar. Você pede para Deus abençoar o teu trabalho. Você pede, então você vai pedindo. E vai pedindo, e vai pedindo, e não cansa de pedir. E nos tornamos os maiores pidões da terra. Agora, sabemos, nós somos inteligentes, nós sabemos aonde pedir, né? A quem pedir. Precisamos aprender como pedir. Eu já sei a quem pedir.
Agora eu tenho que saber como eu vou pedir. O que eu vou pedir. Isso, eu estou falando aqui, irmãos, os irmãos vão entender no final. Isso são os elementos da oração. São os elementos da oração. O que é oração nós já aprendemos. E aqui nós estamos trabalhando os elementos da oração. Os tipos de oração que são mais comuns, esses 5 tipos aqui que nós colocamos, né? Agora, nós precisamos ter essa observação aqui. A oração de agradecimento, né, irmãos? Oração de agradecimento. Nós devíamos tornar essa oração de agradecimento tão comum, tão corriqueira na nossa vida, quanto a oração de petição. A oração de agradecimento, ela deve fazer parte diária das nossas orações. Essas orações de agradecimento nós devemos ter constantemente. E vamos entender justamente nos detalhes e nas referências de oração de agradecimento, que lá, dentro do texto bíblico, elas dizem que nós devemos ser constantes nessas orações de agradecimento. Agradecer a Deus, devemos estar agradecendo. Será que eu preciso esperar que Deus faça alguma coisa para me agradecer, irmãos? Não. Eu tenho que agradecer ao Senhor porque o que Ele já fez é motivo de eu agradecer continuamente. Agora, Ele vai continuar fazendo e nós vamos continuar agradecendo. Tanto pelo que Ele já fez, como pelo que Ele vai continuar fazendo. Por aquilo que Ele continua fazendo no dia a dia. Por aquelas obras realizadas, né? Por aquelas curas, pelos milagres, pelas providências, pelas provisões. Todo dia o Senhor está nos mantendo. Então, devemos agradecer a Ele constantemente. Então, devemos ter essa oração de agradecimento. Você pode dizer, pastor, eu não vou mais ter tempo para outra coisa, só para orar. Se as orações elas devem ser diferenciadas. É por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Esse tipo de oração você vai fazer, irmãos, e ela vai preencher na tua vida. A tua vida ela vai ser uma vida de oração constante. Porque você tem esses tipos de orações que você tem que fazer no seu dia a dia. Algumas elas não são feitas todo dia, mas tem aquelas que são feitas todos e devem ser feitas todos os dias. Mas tem algumas que elas não são feitas todos os dias. A oração de consagração, ela não é feita todo dia e nem é feita por qualquer crente. A não ser que o crente, ele também tem essa autoridade de Deus, dele consagrar alguma coisa daquilo que ele adquire, daquilo que ele compra, daquilo que vai ser objeto na sua vida, um objeto, um instrumento, e ele pode ali pegar e antes do seu uso particular, você fazer uma oração de consagração, dedicando aquilo. Porém, igreja, isso é uma oração onde você envolve a consagração e o agradecimento. Mas como eu já falei, oração de consagração propriamente dita é aquela aonde algo é consagrado e dedicado para o uso exclusivo de Deus. Essa é que é a oração da consagração. Não é consagrada para o nosso uso e nem para dedicação a nós, mas para a dedicação exclusiva a Deus. Então, nós temos essas orações que não são feitas corriqueiramente, mas geralmente é uma oração de intercessão. Quase todo dia nós estamos prezando interceder por alguém. A oração de confissão de pecado, nós de vez em quando estamos precisando fazer ela. Agora, a de petição e a de agradecimento, essas devem andar em igualdade, todo dia. Todo dia eu agradeço, todo dia eu faço um pedido a Deus, todo dia eu agradeço, todo dia eu faço um pedido a Deus. Orações corriqueiras. E essas que fazem com que nós oremos sem cessar. Olha a observação, na oração, as partes envolvidas são o homem, ser humano, o crente
crente, seja do sexo masculino ou feminino, o crente, é o ser humano, para saber que são seres humanos, não são os irracionais, não são os animais irracionais. Nós, seres humanos, homem, ser humano, homem, mulher, que estão realmente tementes a Deus, é uma das partes envolvidas. As outras partes envolvidas é Deus, o Pai, Jesus Cristo, que é o Filho, e o Espírito Santo. Irmão, nenhuma comunicação com Deus, ela escapa dessas três pessoas. Nenhuma conversa com Deus, ela pode ser sem esses quatro seres presentes ou envolvidos. Porque se eu não me envolver numa oração, não vai ter oração. Se eu não direcionar para Deus a oração, vai ser uma oração idólatra. Se eu envolver o Deus real é formado de três pessoas. E é impossível fazer um pedido a Deus sem incluir Jesus para que Deus aceite. E é impossível eu fazer oração a Deus que vai incluir Jesus sem que o Espírito Santo me direcione, me impulsione e me use. Se não for pelo Espírito Santo, vai ser uma oração vaga, vazia, que ela não alcance céus. Se não for o Espírito Santo intercedendo conosco, não vai chegar a Deus. Se for pelo Espírito Santo, ela vai chegar a Deus. E ao chegar a Deus, ela vai chegar correta, porque ela vai chegar por meio de Jesus. Jesus é a ponte, é o acesso a Deus. Tanto que Jesus diz, se orar ao Pai, pedir alguma coisa, peça em meu nome. O que Jesus está dizendo? Se pedir sem ser por mim, sem ser pela minha autoridade, sem ser pela fé em mim, é em vão, porque Deus não responde, o Pai não vai responder. A oração intercessória, você leu comigo, né? Aquela do capítulo 17 de João. Vocês vão ver como é ali a ligação que Jesus faz. Ele com o Pai com ele com os crentes com ele e Deus. É como faz aquela ligação ali extraordinária. Não vai ter acesso à nossa oração, irmãos, sem o Espírito Santo, ela não vai sair daqui, vai ser uma conversa boba. Sem o Espírito Santo, ela não vai chegar aos céus. Com o Espírito Santo, ela vai por meio de Cristo e atinge a Deus. E se eu pedir a Deus, se não tiver crendo em Cristo e a minha vida ela não estiver em Cristo, ela não é respondida. Não quer dizer que Deus não escute, Ele não responde. Deus não é surdo, e antes mesmo de eu decidir orar, Ele já está sabendo o que é que eu vou orar, sabe tudo. Porém, para responder, irmãos, a oração, ela é preciso ter os elementos que seguem agora abaixo. Já sabemos agora sobre a oração e os tipos de oração. Agora vamos para os elementos. O pontozinho 3 aí, ele coloca alguns elementos. Que diz assim, que elementos precisam existir no ser humano que ora a Deus para uma oração eficaz, ou seja, uma oração que seja respondida por Deus. Quais são os elementos? Fé. Não pode faltar fé. Por isso que ela está encabeçando aqui, quando eu coloquei nessa digitação, eu coloquei a palavra fé encabeçando todos os outros elementos. E os irmãos podem ir lendo aí. Glória a Jesus. Se tiver alguma palavra que os irmãos queiram, uma explicação, nós faremos. Eu vou deixar vocês lerem esses elementos aí até finalizar o último elemento. Nós vamos já chegar nas referências. Glória a Deus. Amém? Todos leram já, né? Os irmãos são bons de leitura. Então vemos aí, fé, temor, humildade, rendição. Rendição, você se render, você se entregar e se colocar totalmente à disposição do Senhor. Reconhecimento da plena dependência de Deus. Nós somos plenamente dependentes, não tem ninguém autossuficiente, auto-independente, somos 100% dependentes, temos que reconhecer isso. Ser justo
no que está orando, ou seja, orar com retidão, irmão. A nossa oração não pode ser uma oração injusta, uma oração desonesta. Não, tem que ser justo, temos que ser justos naquilo que nós estamos orando. Proceder corretamente para com Deus e entender que tudo que vem de Deus é por graça. Então nós temos que proceder de forma correta. É aquilo que Deus falou para Caim. Procede corretamente. Faz as coisas corretas, que eu te aceito. Porém, se tu não fizer, o pecado está na porta. Ou seja, Deus está dizendo, tu já está com o pecado dentro de ti. Tu vai tornar ele uma prática. E foi o que aconteceu. Ele não ouviu o alerta de Deus, a orientação de Deus, e o pecado que estava à porta adentrou, ou saiu em forma de ação. Já estava lá dentro dele, mas está à porta. Ele abriu diferente, irmão. Jesus, ele precisa da nossa porta do coração aberta para ele entrar. Já o pecado precisa da porta aberta para sair. Porque Jesus disse, toda maldade do homem, todo pecado, ele sai de dentro para... O pecado não faz, a maldade não é entrar, a maldade faz é sair. Porque ela já está implantada nos corações dos seres humanos. Desde a queda do homem. Então, ele sai. O pecado está à porta, estava ali para sair. Porque já estava maquinado, programado no coração de Caim. E Deus alertou, não pratica, domina. Ele não dominou, pelo contrário, ele desejou fazer e ele fez. E ele fez. E os irmãos sabem o que foi que ele fez. Não procedeu corretamente na adoração, na comunicação, no culto, na oração. Caim fazia de forma incorreta. Não era simplesmente a liturgia, era o procedimento dele. Eram as motivações de Caim que estavam erradas, era de dentro, porque o pecado estava ali dentro dele. E ele não estava fazendo de forma correta. Por mais que tivesse feito um altar como Abel, por mais que tivesse trazido o que ele tinha, que ele só podia oferecer o que ele tinha. E o que ele tinha era produto da agricultura. E Deus aceitava o produto da agricultura. Deus não aceitou não é porque era produto agrícola, Deus não aceitou por causa do procedimento, por causa das motivações internas de Caim. Não estava nada errado com o produto da oferta. O que estava errado era o ofertante, por isso a oferta era rejeitada. Deus rejeitando o ofertante, Deus rejeita a oferta. Vamos aqui para o quarto ponto. O que bloqueia a resposta de Deus às orações feitas a Ele? Ou seja, bloquear significa fica impedido de sair dele, fica impedido de ter a resposta. Deus não responde. Deus, ele trava a resposta. Por mais que alguém esteja ali pedindo, mas ele não vai dar resposta nenhuma. Ele não vai atender aquela petição. Por quê? Porque falta fé. Também estamos cabeçando aqui com a ausência, a falta da fé. Se não tiver fé, já era, não tem resposta, porque ninguém agrada a Deus. Sem fé era impossível agradar a Deus. Não agir em conformidade com a vontade de Deus, seja de forma correta, daquela forma que Deus estabeleceu como é que deve comparecer diante dele. Se fizermos diferente, coração arrogante. O que é coração arrogante? A pessoa vem para a igreja todo trombozão, pessoa grosseira. Tem crente que vem para a igreja arrogante. Essas orações elas não vão ser agradáveis a Deus. Nós não podemos entrar pela porta da casa de Deus, ou mesmo na nossa casa, curvar nosso joelho, com um coração arrogante, irmãos. O coração ele tem que estar contrito. Coração arrogante é um bloqueio para a resposta de Deus. Oração preconceituosa.
Oração preconceituosa. Você está fazendo a oração, mas você está com preconceito em relação a alguém, a um irmão, a um pastor, enfim. Você está fazendo julgamento antecipado acerca de uma pessoa, julgando aquela pessoa de uma forma que você menospreza, que você condena, que você ofende, por mais que não tenha chegado ao conhecimento daquela pessoa, mas está dentro de você. Então, é o que está dentro de nós que vai levar em conta, irmão, não é o que simplesmente que tornou visível. O que tornou visível. Vamos já chegar na oração preconceituosa. A referência da oração preconceituosa. Acreditar que merece a resposta de Deus naquilo que está pedindo. Isso é uma oração arrogante também, irmãos. É uma oração exaltada. Nós vamos orar e o que nós estamos pedindo a Deus, nós acreditamos que nós temos o merecimento. Isso é uma oração arrogante. É uma oração petulante. É uma oração que afronta os princípios da graça. Graça é aquilo que Deus me dá, que Deus me oferece, que Deus me concede sem que eu mereça. E se eu estou pedindo alguma coisa a Deus, e Deus Ele me dá, mesmo que eu não mereça, mas eu estou acreditando que eu mereço, eu estou ferindo os princípios da graça. Eu estou simplesmente me colocando como merecedor daquilo que Deus me faz ou daquilo que eu estou pedindo que Ele faça. São orações que travam, que bloqueiam a resposta de Deus. Se nós terminássemos aqui, irmãos, eu tenho certeza que nós já sairíamos com o melhor entendimento de oração. Já iríamos nos colocar de Deus ainda de forma melhor. Não estou dizendo que alguém está envolvido, ou que vive, ou que tem essa condição de bloqueio. Mas nós podemos nos prevenir para que isso não chegue a nós. Que nunca chegue a nós. Orar. Por isso, irmão, que é importante, eu sempre oriento, quando nós viermos para a oração, principalmente as orações na igreja, quem faz parte das orações, seja as irmãs pela manhã, seja os varões domingo pela manhã, seja os jovens meio-dia de domingo, seja os adolescentes, enfim, quando nós saímos de casa, irmão, nós temos que vir com o coração quebrantado. Por isso que não é bom ninguém ficar entrando em assuntos que podem até mexer com as nossas emoções de forma a irritar. Por isso que é bom quando entrar ali na casa de Deus, você só cumprimentar, a paz do Senhor, tudo bem, amém, vamos lá orar, covar o joelho e aqui não entrar em assunto particular nenhum. Porque esse assunto particular pode irritar, pode magoar. Esse assunto particular pode desvirtuar o propósito que você tinha quando veio para a casa de Deus. Pode abrir imagem para ficar comentando e de repente, em vez de ser apenas um assunto informativo, vai se tornar um assunto julgador, apontador, e de repente pode ser um assunto sobre alguém, sobre uma pessoa, e começa a comentar, e de repente esse assunto já estão acusando aquela pessoa, ofendendo aquela pessoa, fazendo denúncia daquela pessoa com ela ausente, que é o mais grave ainda. Acusar alguém na ausência dela, isso é uma covardia muito grande, né, irmão? Alguém acusar alguém na ausência daquela pessoa que está acusando, isso é uma covardia de uma grandeza que não tem medida. E, amados, nós precisamos evitar isso. E eu estou falando porque isso acontece. Acontecia aqui na nossa igreja. Acontecia nas orações das irmãs. E prezou em alguma vez, em um tempo atrás, eu orientar que evitasse. E quando chegasse, já começasse a orar, em vez de ficar tendo tempo para conversar e entrar na vida dos outros, pronto, vão orando. Já conversam, vão orar, vão ler a Bíblia, se tem o horário para começar, esperar que outro chegue, então vá ali, ler a Bíblia, vão cantar louvores, vão cantando, em vez de entrar em assunto, dá certo, não. Então, irmãos, orações que podem, aliás, condição que pode atrapalhar uma resposta de Deus. Vamos aqui para
Olha, referência e exemplos de tipos de oração. A intercessória, que nós já citamos. Jesus pelos discípulos, que aqui eu li, como a leitura da abertura. Por isso eu não vou pedir para ninguém ler, porque todos já leram comigo. A igreja por Pedro. Quem vai dispor para fazer essa leitura? Atos 12, 4, 5. Quem ficar em pé, aí eu quero um obreiro com microfone para entregar quem for ficar em pé. Você vai procurar aí na sua Bíblia, alguém já pode ir aí dispondo para ir procurando outras referências, e quando eu perguntar, você já está com a referência. Você vai vendo aí o que é que você quer ler. Aí eu vou, daqui para frente é a interação com a igreja, certo? Primeira solicitação de interação. Aqui nós vamos ver oração intercessória. A igreja por Pedro. Atos 12, capítulo 12, versos 4 e 5. Quem vai ler? Pronto, aí já tem alguém se dispondo para ler. E os demais, escutem a leitura. Glória a Deus. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pronto. Olha aí. Que oração é essa, igreja? Vamos lá? Que oração é essa? Intercessão. Oração intercessória. A igreja, ela entrou em ação e junto a Deus, ela se pôs no meio. Junto a Deus, no meio, ela está intercedendo por Pedro. Então, de um lado está Deus, do outro está Pedro e a igreja está no meio. Isso é que significa ser intercessor, é ser intermediário, mediador. A igreja decidiu, irmão, interceder pelo seu líder, por um dos líderes, Pedro. Deus respondeu ou não? Deus respondeu? Deus respondeu. Porque a igreja, irmãos, ela fez uma oração exclusiva de intercessão, pediu exclusivamente por Pedro. Não dava mais para pedir para o Tiago, porque Tiago já estava morto, né? Mas vamos interceder por Pedro, porque senão ele vai morrer também. E Herodes ia mandar matar Pedro. Pedro já estava certo que no dia seguinte ele ia também ser executado. Mas a igreja intercedeu. E Deus respondeu e Pedro foi livre do cárcere. Pedro foi livre do cárcere. Agora vamos para a oração de consagração. Pelos diáconos. Atos 6, 2 a 6. Quem vai ler? Atos, lá atrás, Valdemar. Lá, ó. Pronto, fica de pé. Quem for ler, fica de pé, fica melhor do que está com o microfone ver. Aqui é uma oração de consagração, irmãos. Pronto, e aí, quem já levantou a mão aí? Atos 6, capítulo 2 ao versículo 6. Os irmãos já podem ir procurando aqueles referências que você quer ler. Você já fica com ela aí localizada. Quando eu perguntar aqui, aí você já pode se manifestar. Atos 2, versículo 6, né? Atos 6, do versículo 2 ao 6. Capítulo 6. Foi o vento que passou as páginas aqui. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os carregarmos desse serviço. Quanto a nós,
nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Pronto. Essa oração é de quê? De consagração. O que é consagração? Consagração, irmãos, é uma separação. Então, 7 homens de dentro da igreja foi separado, foi consagrado para o uso exclusivo da obra. Ali nasce o diaconato da igreja, para o serviço, e o serviço naquele momento era fazer as distribuições das doações para as pessoas carentes, principalmente para as viúvas. Os diáconos ficaram nessa responsabilidade de atender com a distribuição de alimentos às viúvas que eram necessitadas. Então, foi consagrado 7 homens para o diaconato. Amém, né, igreja? Entendido? Salomão pelo templo. 1 Reis, capítulo 8, do versículo 22 ao 30. São um bocado de versículo, né, irmão? Pronto, vamos lá. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas o conserto e as beneficências a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Que cumprisse com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter. Glória a Deus. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu povo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Glória a Deus. Esta oração é de quê? É uma oração de consagração. Está aí na referência.
Era a oração de consagração do templo. A casa nova, o templo que Salomão fez, ele agora faz a oração da consagração. O templo, a casa é dedicada a Deus, certo? Então, oração que ele consagrava o templo. Ananias por Paulo, Atos 9, versículo 17 e 18. O Pedro vai ler aqui, pega o microfone aí, irmão Pedro. Atos 7, 17 e 18. Atos 9, 17 e 18. 17 e 18, isso. Então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tomes a veia e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que uma escama e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Pronto. Oração de consagração. Aqui, Ananias foi o instrumento usado por Deus para ir até a Paulo, que já tinha se convertido. Me dá esse papelzinho, Valdemar. E agora o Senhor estava o separando, consagrando para a obra. Para a obra. O apostolado foi Jesus quem deu, mas a consagração, ele usou Ananias para fazê-lo. E Paulo ali era consagrado, separado para o ministério das missões, e também era curado, era purificado no nome do Senhor Jesus. Agora vamos para a oração de confissão de pecados. O povo de Israel se reúne e confessa seus pecados. Neemias 9, do 1 a 3. Neemias 9, de 1 a 3. Se os irmãos antecipassem, fossem já procurando a referência na Bíblia, já deixava sua Bíbliazinha marcada. Aquela referência que você quer, qualquer uma delas, aqui, vai chegar. Se você escolheu lá na de agradecimento, não tem problema. Quando chegar lá, você já está com a sua Bíblia marcada, certo? Com a referência escolhida, e você faz só ler. Vamos lá. Neemias 9, de 1 a 3. Os outros podem ir procurando as outras referências já. As IBANs, qualquer um aqui. Vamos interagir, vamos à igreja participar, em nome de Jesus. Pronto. Quem se manifestar aí, tem que ser quem já tenha lido, pode. Neemias 9, de 1 a 3. Glória a Deus. 9, do 1 ao 3. E no dia 24 deste mês, que jejuaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. E, levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Amém. Oração de confissão de pecados. Vamos para outra. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Salmo de número 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Pronto, Valdemar. Porque ficou de pé. Os irmãos fiquem de pé, que fica melhor de quem está com o microfone ver e perceber quem vai ler. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pronto, mais uma referência de confissão de pecados. Confessai, pois, os vossos pecados. Tiago 5:16. Pronto, lá na frente, Valdemar. De pé lá, ó. Isso, vai olhando e vê se quem estiver de pé.
Aí já pode ir procurando as seguintes, irmãos aí. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, isso aí está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Na primeira carta de João, o capítulo 1, versículo 9. Os adolescentes podem ler também, pode ficar à disposição. Então, queremos todo mundo interagindo. Glória a Deus. Bora, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. 1:9. 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Isso aí são referências de oração, de confissão de pecados. Agora nós vamos para o tipo de oração: súplica, rogo ou petição. Se trata da mesma coisa, suplicar, fazer rogos, fazer pedido, é a mesma coisa. Então, por isso que eu citei as 3 palavras aqui. Aos discípulos e nós, ensinada por Cristo. Mateus capítulo 6, do versículo 11 ao 13. Diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É só o 11, é? O versículo 11 e o versículo 13. Ao 13. Do 11 ao 13. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pronto, então nós vemos aí que a oração de petição, ela pode ser uma oração onde você pede por você, pede pelos outros, pede por coisas, então a oração de petição ela é livre, irmão, é livre, certo? É uma oração bem livre, não é aquela oração específica onde tem que ser só aquela coisa, é o que você vai pedir, o que você está necessitado. Então, vamos para um outro exemplo de oração de petição. Os apóstolos e a igreja, Atos 4, do versículo 29 ao 31. Atos, capítulo 4, verso 29 ao 31. Salve a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Pronto, olha, irmãos, como é interessante essa oração. A igreja perseguida, já tinha, os apóstolos já tinham sido presos, estavam sendo perseguidos, torturados, mas olha como é que os apóstolos oravam: sem arrogância, sem ódio, sem vingança. Pedir para Deus cuidar e olhar para aquelas ameaças, ou seja, que Deus agisse de acordo com o que ele decidisse. Mas para eles estavam pedindo: Senhor, nos dá mais autoridade, mais ousadia, mais poder, nos usa mais, para que haja os milagres, para que haja as curas. Então eles não foram pedir para que Deus matasse seus algozes, seus perseguidores. Não, Senhor, olha para as ameaças dele. Então, deixou com o Senhor agora. Senhor, agora é contigo. Agora, em relação a nós, Senhor, só nos dá mais poder, mais autoridade, mais ousadia para fazer a tua obra e para que aconteçam os milagres e as curas. Olha, oração sem arrogância, oração, uma petição feita a favor da obra de Deus, a favor das vidas que precisavam ser salvas. Para isso, eles estavam pedindo que o Senhor revestisse a eles de muito mais poder.
Vamos para Estevão pedindo perdão pelos seus assassinos. Atos 7, versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Viu aí? Oração sem arrogância, sem vingança, sem ódio. A turma estava matando ele. Já tinham sentenciado ele à morte sem as leis romanas dar o aval, mas já foram matando Estevão. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava fazendo uma petição. Uma petição. Ele estava pedindo a Deus para que não considerasse o pecado deles, porque de fato eles estavam pecando, mas que o Senhor não levasse em conta aquele pecado. Quem faria uma oração dessa, né, irmão? Se quando nós somos criticados, já queremos nos vingar da pessoa, já queremos descarregar um desabafo nas pessoas. Imagine se alguém tentar nos matar, irmãos. Imagine se alguém tentar nos matar. Você não vai orar por aquela pessoa, mas nunca, né? Então, não é assim. Então, essa oração foi ouvida. Essa oração foi ouvida. Vamos para a oração de agradecimento ou de ação de graças. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17 e 18. Pronto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 e 18. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Dando sempre graças, Efésios 5 e 20. Está da igreja com santa paz do Senhor. Efésios 5 e 20. Dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dando graças a Deus o Pai. Colossenses 3 e 17. Vamos, adolescente, vamos ler mais. Posicionem aí. Agora que eu entendi. Tá dizendo. Pronto, alguém já escolheu aí para ler? Quem é que vai ler? Colossenses 3,17. Glória a Deus. Colossenses 3,17. E quando fizeste por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pelas orações e súplicas com ação de graças. Filipenses 4 e 6. Filipenses 4 e 6. Pronto, irmão Pedro aqui vai ler. 4, 6. Não estejais inquietos por coisas alguma, ante a vossa petição, seja em todo conhecimento diante de Deus pela oração, súplica com ação de graça. Pronto, então vemos aí. Igreja, e agora nós vamos ver aqui, olha uma observação. A parábola que revela a oração respondida e a não respondida. Então temos as referências aqui, mas ainda, né, solicitar aqui mais duas pessoas que vão ler. O fariseu que orou, oração rejeitada. Lucas 18, 11 e 12. Quem vai ler? Lucas, capítulo 18, versículo 11 e versículo 12. E outro já pode procurar aí, Lucas 18 e 13. Vamos ver aí uma oração que não foi recebida. Ela foi ouvida e não foi aceita. Ela foi rejeitada. Glória a Jesus. 18, 11 e 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira:
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Pronto, nós vemos nessa oração arrogância, preconceito, exaltação, alguém que acreditava que merecia ter uma resposta de Deus. Então, tudo que você possa imaginar de reprovação que bloqueia a oração de Deus estava nesse fariseu aqui. Todas as condições que bloqueiam uma oração. Por isso que ele não foi atendido. Agora vamos para o publicano que orou, recebida essa oração. 18 e 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas habita no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Pronto, então vemos aí, essa oração foi respondida. Você diz, pastor, mas como é que o senhor sabe? Agora eu quero que manifeste outra aí para ler do versículo 14. Continue lendo o versículo 14, quem vai ficar de pé para ler. Do mesmo capítulo 18. Quando chegar a resposta, aí eu digo amém. Aí a pessoa para de ler. Vamos lá, do versículo 14 para frente. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Olha, o versículo 14 tem a resposta da oração que foi respondida, que foi aceita, e da oração que foi rejeitada. A do fariseu foi rejeitada e a do publicano foi recebida. Quando você escuta essa expressão, digo que este, né, é um pronome para ligar ao último ser citado. O último ser citado é o publicano. Este, imediatamente quando o Senhor fala que o publicano orou, ele diz, este foi justificado. Aquele é o fariseu que foi citado antes. Certo? Então, o fariseu não foi aceito. A sua oração não foi recebida, não foi aprovada. Ele saiu dali vazio, seco das coisas de Deus, como chegou, e voltou ali mais carregado de pecado do que o que chegou. Aí, na casa de Deus, irmãos. Na casa de Deus. Alguém pode entrar na casa de Deus cheio de pecado e voltar com mais pecado ainda. Tem pessoas que estão botando fueiro para poder caber mais pecado, porque já não cabe mais. Aí bota os fueirozinhos. Alguém sabe o que é fueiro? Tanto em carga de animal, como em carrada de cana, de madeira, são os paus que bota para passar das grades, para botar mais produto além da altura da grade. E na carga do animal, os cambitos. Os cambitos, ele tem um limite. A carga vai até ali. Para caber mais, tem que botar uns fueirozinhos, uns pauzinhos dos lados, para poder passar além do limite do fueiro, do cambito. Isso aqui é chamado fueiro, irmão, na nossa língua popular. Fueiro é uma espécie de ampliação da capacidade de carga, seja de um animal ou seja de um veículo. Então, tem pessoas que já estão tão lotadas de pecado, precisam botar fueiro para caber mais. Esse publicano aqui, ele chegou cheio de pecado e voltou com mais pecado. Então ele estava enchendo de fueiro a vida dele. Então, não é possível pecar dentro da casa de Deus. É possível pecar dentro da casa de Deus, irmão. Pecados que o indivíduo aqui nem se tocava. Porque quem está arrogante não se sente arrogante. Quem é orgulhoso não se sente orgulhoso. Quem é soberbo não se sente soberbo. Porque já foi tomado por aquele sentimento, por aquela obra da carne, que a pessoa acha que aquilo é natural, que é normal. E ele vai viver daquela forma, a não ser que o Senhor um dia toque no próprio coração da pessoa. Porque só palavra não convence, só diálogo não convence, só orientação não muda essas pessoas arrogantes, orgulhosas, soberba,
preconceituosa, só conversa não muda, porque isso é obra da carne. Só Jesus pode trabalhar a situação. Então, só a palavra de Deus muda essas pessoas, irmãos. Por isso que muitas pessoas continuam como vieram lá do mundo. Só deixar de beber, de jogar, de fumar, mas as arrogâncias que tinham continuam. Não deixaram ser libertos da arrogância, do preconceito. É preconceituosa, julga todo mundo, aponta todo mundo, reprova todo mundo, julga pelo que veste, julga com quem anda, julga pela roupa que está, julga pelo tipo de cabelo. Faz só julgamento, julgamento, julgamento. Quando o correto seria, por mais que o que você vê não está correto no outro, está errado, o correto não é apontar, não é você condenar. O correto é você se aproximar, você fazer ali um estreitamento de relacionamento e conseguir influenciar aquela pessoa pela santidade que você tem, pelo poder da palavra que está em você, orando, intercedendo, fazendo com que aquela pessoa ela perceba e ela sinta em você como que deve ser o procedimento da vida, como que deve ser a postura, a conduta. E não se impor e exigir da pessoa como o fariseu. Já foi condenando o publicano, sentenciando o publicano ao inferno e orando, merecendo. Era merecedor. Pelo que fazia, ele era o cara, né? Ele era o cara, ele era o Roberto Carlos. Então, igreja... Oh, que pergunta boa. Pergunta excelente. Essa oração, irmãos, ela geralmente são ministros que fazem, ou pessoas que estão incumbidas de ministério. Por exemplo, os apóstolos é quem fazia essas orações. Ninguém fazia essas orações, eram os apóstolos na época. Era o encerramento de uma oração, o encerramento que eles faziam ao orar, está registrado nas cartas apostólicas. Então, era uma oração e uma comunicação que afirmava que tudo aquilo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era no poder de Deus. Então os apóstolos faziam. E a igreja adotou com os ministros o encerramento de qualquer oração usando a expressão que os apóstolos usavam para dizer, para confirmar que aquilo está em nome do Senhor. É como dizer, orar um culto em nome do Senhor, uma reunião em nome do Senhor, ele está presente. Necessariamente para ser em nome do Senhor, não precisa dizer, aqui está sendo aberto em nome do Senhor. Não, mas a abertura em nome do Senhor vai te dar apenas uma indicação de que o trabalho é para o Senhor. Mas mesmo que não ore assim, começando um culto em nome do Senhor, se tudo for feito no temor de Deus, for feito na direção do Espírito Santo, aquilo já é em nome do Senhor, já é para o Senhor. E o encerramento de uma oração, geralmente, irmãos, fica mais por conta dos ministros. Aquele que está dirigindo o culto, que é ministro, que é o pastor, é um presbítero, um evangelista, ou um dirigente de congregação, por mais que ele não tenha o presbitério, ele tem apenas um diaconato, mas a partir do momento que ele foi empossado, então ele está ali autorizado a exercer algumas funções que é típica de quem tem um ministério presbiterial. Então ele está ali à frente da congregação, ele não vai ministrar doutrina. Ele não está lá ministrando doutrina, porque ele não pode fazer uma oração encerrando o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma oração que o amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo. Então, uma oração feita assim. Agora, o que a irmã Regis está perguntando é oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta oração, essa expressão, ela só pode ser usada em uma condição, mas nenhuma outra. Essa oração, ela só pode ser feita na realização do batismo em águas. Está entendendo? Ela só pode ser impetrada, é uma impetração. É uma impetração de autoridade recebida diretamente do Senhor para ministrar o cerimonial de batismo.
Você não vai encontrar na Bíblia em nenhuma outra passagem aonde seja orientado a fazer essa oração em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Digamos, eu chego aqui e vou para batizar os irmãos. Faço todo aquele procedimento, aí vou batizar. Aí vou ministrar o batismo. Eu te batizo em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí eu dou o mergulho e tiro de volta. Eu te declaro batizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, sei. Mas se eu estou orando, digamos que eu vou orar. Senhor, olha aí. Se eu vou orar alguém. Ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é uma oração que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma impetração, né, de uma realização de batismo. Mas se eu for orar, eu vou orar a quem? Se eu for fazer uma oração, eu vou orar a quem? A Deus. Se eu vou orar a Deus, eu estou conversando com Ele. E se eu estou conversando com Ele, como é que eu vou dizer que eu te peço ou te agradeço? Se eu te agradecer em nome do Pai, eu já estou conversando com Ele. E do Filho, podia. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, porque eu estou conversando com o Pai. Espírito Santo, eu te agradeço em nome de Jesus. Tudo ok. Mas se eu estou orando ao Pai, aí eu vou terminar. Tudo isso eu te agradeço, Pai, em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, eu não estou orando a Deus, eu estou orando a uma quarta pessoa e eu vou agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E não tem uma quarta pessoa para me orar, eu só tenho 3 pessoas com quem eu me relaciono na oração. Está bem explicado aqui. Só tem 3 pessoas que o crente se envolve, se relaciona na oração. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porém, se eu estou orando a Ele e nessa oração eu vou encerrar e vou agradecer, eu não posso agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa oração está distorcida. Eu posso agradecer em nome de Jesus. E é o que nós encontramos de base na palavra de Deus. Até porque, irmãos, é ilógico. A própria lógica já deixa bem claro que essa oração não está correta. Esse encerramento de oração não está correto. E é o que mais nós ouvimos. Eu já ensinei aqui um bocado de vez, mas eu ainda escuto o irmão nessa igreja quando vamos terminar a oração. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está correto. É ilógico. Não tem lógica. Nem tem lógica e nem tem uma fundamentação bíblica. Então, se não tem lógica, não tem fundamentação bíblica, irmão, deixe para lá. Mas você pode orar agradecendo em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Ou se quiser agradecer, Jesus, eu te agradeço em nome do Pai. Não tem problema nisso aí. Agora, o que não pode, se eu estou orando a Deus, agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está orando a Deus, você pode agradecer direto. Pai, eu te agradeço, muito obrigado. Você fala agradecimento direto a Ele. Pai, muito obrigado, eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço, ó Deus. Tem problema. Eu te agradeço, meu Senhor Jesus. Não tem problema. Agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é só para impetração do batismo nas águas, porque está fundamentado na Bíblia Sagrada, no capítulo 28 de Mateus, lá está fundamentado a celebração, a ministração do batismo, a impetração, que é a declaração do ato que você vai fazer, do batismo, e você vai fazer pela autoridade da Trindade, pela ordem da Trindade, porque ali está envolvendo a Trindade, porque é feito em relação, né, ao poder e à autoridade da Trindade, porque Deus tem a ver conosco, Jesus tem a ver conosco, o Espírito Santo tem a ver conosco, os 3 estão envolvidos na obra redentora, na obra da salvação, na obra da remissão dos nossos pecados, amém? Então que Deus em Cristo nos abençoe, que guarde e que possamos nós continuar crescendo no conhecimento e mantendo-se ligado à graça. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus.
esses estudos, eles se prolongam um pouquinho, irmão, não resta dúvida, né? Pode ser cansativo, mas é bem edificante para a igreja. Glória a Deus. Quando for ter outro estudo com a portilha, nós passamos a informação em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida de todos que compareceram, que vieram à casa de Deus.